Nós hoje vamos trabalhar um pouco na temática da família. Começamos o mês da família e é muito bom trabalhar um pouco a respeito desse tema, um tema que está sendo tão discutido ultimamente pelo mundo, nas questões aí de como se forma uma família, do que constitui uma família. Então acho que a igreja ela tem que levantar uma bandeira mesmo e discutir sobre família, falar um pouco sobre família, é importante isso. Então nesse mês de junho nós vamos estar trabalhando aí, o Ministério de Casais da nossa igreja já está bombando aí com os trabalhos, e nós como pastores, Deus colocou no coração do nosso líder, e a gente vai estar ministrando uma série de mensagens a respeito da família. Nós sabemos que o nosso ano de amar, nosso ano é o ano de amar, e por isso nós amamos a nossa família. E queremos responder isso criando responsabilidade nas áreas a qual nós podemos estar falhando. É assim que nós demonstramos que amamos a nossa família. E o tema que nós vamos tratar hoje é como cumprir a missão de pai. É importante você que é pai, como eu, estar atento, porque às vezes a gente pode estar falhando em algum percurso, em alguma área, em algum momento com os nossos filhos, e lá no futuro, lá na frente, nós vamos pagar um preço muito caro por causa disso. Então é importante que a gente compreenda algumas questões. Nós que somos homens, que somos pais, as nossas esposas, as mães, elas vão nos ajudar, elas vão nos auxiliar nessa tarefa. Mas nós, pais, às vezes temos uma dificuldade também. Nós não aceitamos o conselho, a dica que vem da nossa esposa, como lidar com o nosso filho, como tratar o nosso filho. E eu acredito que esse assunto vai te interessar no decorrer dessa mensagem, e nós vamos discutir um pouco. Tem pais aqui de muito tempo, que já estão com seus filhos casados, e você vai ver aqui nesse sermão a sua responsabilidade como pai com seu filho casado. Mas tem pais novinhos que estão com o filho recém-nascido no colo, e você também vai ver qual é a sua responsabilidade. É importante que nós ressaltemos, querido, que a vida nesse tempo, ela está indo na contramão daquilo que nós chamamos de responsabilidade familiar. Vivemos um tempo onde sinais da desintegração da família está notório. Isso é claro. Nós vemos que o contexto família está sendo bombardeado. Estão tentando destruir a família. Essa é uma verdade. Observe comigo alguns dados de uma pesquisa. E essa pesquisa não é nova. Depois eu vou lhe dar a data dessa pesquisa. Mas ela fala um pouco daquilo que nós vamos tratar. Preste atenção. O índice de divórcio chega a 50% em alguns países. De cada 100 casamentos, 50 terminam em divórcio. Ou seja, 100 se casam, 50 se separam. A infidelidade conjugal está sempre se tornando uma epidemia no meio da família. Em um relatório sobre a família, constatamos que 75% dos maridos e 63% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges. Uma pesquisa realizada recentemente com crianças conclui que 14% das crianças são filhos de pais solteiros, e 40% viverão em um lar separado antes de atingir 18 anos. São dados. Nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu 450%. Parece incrível isso. Parece assim
alarmante, né? 450%. E sabe que tem algumas coisas que é culpado disso, e uma delas é essa aí. A pornografia tem escravizado ou escraviza hoje mais de 30% da população. E isso não é só com os homens, não, com as mulheres também. O homossexualismo está ultrapassando a fronteira de 10% da população. Ninguém estava ligando para isso ultimamente, né? Era uma moda. Não, isso vai acabar. Já são 10% da população. Os pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. Já observaram isso? Nós temos tantos afazeres que nós nos distanciamos dos nossos filhos. Se você observar o que está acontecendo, é que nós estamos assistindo à morte do diálogo no meio da família. E aí você pode estar se perguntando, o que fazer então mediante a isso? Diante desses fatos terríveis, é que nós vamos começar o mês da família. Porque, na verdade, nós precisamos alertar a você e também nos alertar, porque não tem ninguém perfeito aqui. A verdade é essa, nós vamos alertar vocês e estamos nos alertando que nós precisamos vigiar com o assunto chamado família. Estamos vivendo numa cultura onde a paternidade como missão de vida está cada vez mais escassa. Ninguém liga mais para essas coisas. Ninguém liga mais para pegar o seu filho pela mão e passear, sentar com ele, bater um papo. Eu assisti na última reunião de pais do colégio do meu filho, uma educadora da vida cristã, e ela estava falando que a melhor maneira de você saber tudo da vida do teu filho é levar ele para tomar um sorvete. Ele te conta tudinho, tudo que ele faz. Uma prática tão simples, né? Às vezes a gente quer arrancar do nosso filho tomando ele pelo pescoço, dando palmadas. E eu não estou aqui pregando contra palmadas, mas ela deu uma técnica muito legal. E eu testei, meus irmãos, e dá certo. Mas isso tudo acontece em nossa sociedade porque na verdade está faltando referência de pais. Os filhos estão olhando para nós como pais e não estão vendo pais de qualidade. Estão vendo pais preocupados com todas as coisas, menos com eles. E sabe o que está acontecendo? A geração presente está vivendo independente dos seus pais. É preciso então que nós façamos alguma coisa. É preciso que nós venhamos entender essa questão da paternidade. E para essa missão, querido, nós precisamos de um preparo. Nós precisamos nos preparar. Porque para ser pai de verdade, você precisa de preparo, de dedicação, de abnegação e de compromisso. A paternidade responsável é uma das maiores carências dos nossos dias hoje. Somos pais, mas ser responsável por aquilo que Deus nos confiou está escasso. Se você olhar de verdade para os índices que eu coloquei para você aqui, você vai ver claramente que está escasso. Essa paternidade responsável está falhando. Sabe o que acontece? Sem ela, a família tem uma gigantesca dificuldade de superar os problemas. E por isso nós estamos vendo pais de laços cortados com filhos, filhos de laços cortados com pais, mães desesperadas atrás dos filhos perdidos por aí pelo mundo, filhas fazendo atos que envergonham seus pais. É ou não é? Porque na verdade, querido, a nossa paternidade é uma paternidade destruída. É uma paternidade falha. É uma paternidade que está realmente vivendo problemas. Está desconexa da verdade. E é exatamente aí que nós precisamos então entender. Na verdade estamos vivendo um grande
Uma grande inversão de valores. O que é para ser primário virou secundário, e o que é para ser secundário virou primário. O que devia ser secundário na minha vida, quer ser bem sucedido profissionalmente, quer ser alguém de sucesso, virou o primeiro lugar. E a criação e educação dos meus filhos, de colocar os meus filhos diante de um Deus vivo e mostrar a eles com a minha vida uma vida de dedicação, virou secundário. E é por isso que as coisas estão acontecendo assim. Na cultura de hoje, é mais fácil ser um profissional bem-sucedido do que um pai exemplar. Nós estamos assim, essa é a nossa cultura, é assim que nós estamos vivendo. Muitos homens que alcançaram sucesso, querido, na área profissional, com certeza, guarde isso, eles falaram na melhor área da vida, que é a área de educar os seus filhos. Na verdade, tem muita gente muito bem sucedida profissionalmente, mas sabe qual foi o degrau que ele subiu? Os escombros familiar. Ele é muito bem sucedido quando ele chega em sua empresa ou no local que ele conquistou, todos os ovacionam. Mas lá no lar dele só tem escombros. Sabe de uma coisa? Nenhum sucesso na vida vale o fracasso da família. Nenhum sucesso. Nenhum sucesso traz alegria maior do que ver os filhos ajustados, felizes e unidos. Você pode ter certeza de uma coisa, querido. Você pode até não ser muito bem sucedido profissionalmente, mas se você vê os seus filhos felizes, se você vê os seus filhos alegres, e se você vê os seus filhos unidos, você conquistou grande coisa. Qualquer sacrifício deve ser feito para ver o seu filho no lugar que Deus escolheu para ele. Hoje, eu quero trazer um exemplo aqui para você, de um pai que era desse jeitinho. Porque você pode estar sentado aí achando, pastor, isso é impossível. É impossível demais. É impossível viver assim. É impossível ser um pai desse jeito. É impossível. Não é não, querido. A Bíblia fala de um camarada que era desse jeitinho. Vamos ler o texto que vai aparecer aí, desse exemplo de pai. Leia o texto que vai aparecer na tela. A Bíblia diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Continue, por favor. Senhor, fala ao nosso coração. Nós precisamos ser assim como pais, cuidadosos com os nossos filhos. O Senhor nos confiou a responsabilidade e nós queremos praticar. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quais são as lições que podemos então aprender com esse homem chamado Jó, através desse texto? O que é que a vida de Jó pode trazer para a nossa vida como exemplo, para que nós venhamos praticar isso com os nossos filhos e cumprirmos a nossa missão de pai? Para cumprirmos a nossa missão de pai,
Primeiro lugar, mantenha uma vida de integridade. Observe aí uma coisa que Jó fazia e era clara. Jó tinha uma vida íntegra. Jó era um ser íntegro. E sabe qual é o significado de integridade aí? Ele tinha uma única vida, ele era inteiro na vida que ele vivia. A sua vida era verdadeira, era honesta, era completa, era sem duplicidade de vida. Atente-se para essa palavra, duplicidade de vida. Era sem duplicidade de ações, era sem duplicidades de palavras. E isso é uma área que nós temos a dificuldade. Se nós não nos mantivermos íntegros como Pai, nós vamos ter duplicidade de palavras, de ações, de atitudes. E Jó era um homem que não tinha essa duplicidade. Uma pessoa íntegra sempre procura viver de forma correta, custe o que custar. Esse era o conceito que Deus tinha sobre Jó. Então não é as palavras do pastor Vicente, é as palavras da Bíblia. Olha o que diz o texto: homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Na verdade, não havia ninguém na terra semelhante a ele em matéria de integridade. Não existia ninguém como Jó. Veja o que a Bíblia diz mais sobre esse homem. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Olha o grife aí. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. A vida de Jó era uma vida ilibada, era uma vida sem mancha. É isso que significa. O caráter de Jó era um caráter irrepreensível. O próprio Deus mencionou ele, o próprio Deus disse: está vendo lá aquele homem que está na terra? Meu servo Jó, ele é íntegro, ele é correto, ele é fiel. E sabe o que isso me ensina? Que não é impossível ser assim. Sabe o que isso me espanca aqui agora? É que eu preciso ser assim. Sabe o que isso pode estar ocasionando em você? É que você precisa ser assim, porque não é impossível. Não é impossível. Jó tinha uma coisa de maravilhoso. O que ele ensinava tinha respaldo. E sabe qual era o respaldo dele? Era a própria vida. O que Jó falava com seus lábios, a sua vida atestava. E se isso fosse pouco, o próprio Deus atestou. Sabe o que eu desejo para mim e para você, pai que está aqui? É que um dia alguém diga assim: vai lá um homem íntegro, justo e fiel, que se desvia do mal. Pense comigo. Como pais, nós somos desafiados a ensinar os nossos filhos a serem íntegros, a serem honestos, a serem fiéis. Hoje eu estava lendo uma reportagem de um político que foi caçado e vai ser preso. E eu achei muito engraçada aquela reportagem, eu estava lendo agora à tarde. Diz que a Polícia Federal foi na casa dele e prendeu uma picape do seu filho, comprada com dinheiro de falcatrua. Esse pai está ensinando o que a esse filho?
pasme você, às vezes a gente não tem roubado financeiramente ninguém, mas a gente tem sido desleal com a criação dos nossos filhos, ensinando a ele práticas erradas, porque nós praticamos. Sabe quando você, muitas vezes, diz assim: tem que ser assim mesmo, porque você é macho. Você está implantando a sua cultura nele, e você não está nem avaliando se a sua cultura é a cultura correta, se a sua cultura é a cultura de Deus, se essa é a forma correta de ensinar o seu filho a ser íntegro. Mas lá na frente, sabe o que você faz? Eu não sei com quem esse menino aprendeu isso. Foi contigo, cara. Ele aprendeu a ser pornográfico com você. Ele aprendeu a ser mentiroso com você e comigo. Foi com você e comigo que ele aprendeu. Não foi com mais ninguém. Não pense que ele aprendeu essas coisas lá na rua. O primeiro ensino errado veio de dentro de casa. A falta de intimidade com o nosso filho, nossa para com ele, não significa que é a falta de intimidade dele para conosco. Às vezes, nós deixamos de ter intimidade com ele, mas o nosso filho continua em intimidade conosco, olhando as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pisar na bola. Sinceramente falando, não está no esboço não, mas eu sou homem e pai, e eu sei que a gente é muito errado. É com os homens que eu estou falando. Nós criamos os nossos filhos muito mal. Nós damos educação errada muitas das vezes. Nós dizemos uma frase que é terrível: homem não chora. Quem falou isso, gente? Por que não chora? Ou quando o nosso filho bate em alguém no colégio, nós dizemos: você é o fortão do papai. Que negócio é esse? Ele vai te agredir futuramente. Quando ele faz o dever de casa errado, que a mãe repreende: não faz assim com meu filho não. Tem que deixar repreender, meu irmão, porque senão o caráter dele vai crescer um caráter deturpado, igualzinho ao teu e ao meu. Está entendendo esse negócio? Mas quando chegar lá na frente, você vai dizer assim: eu não sei o que aconteceu com esse menino, não sei com quem ele se parece. Parece com você. Jó, ele tomava conta das suas palavras e dos seus exemplos. Leia essa frase que vai aparecer aí. O exemplo de um pai. Vamos mais bonito? Um exemplo de um pai. Querido, o que vai falar e importar para o teu filho não é o que tua boca fala, é o que a tua vida diz. Sinceramente falando, será que o teu filho vai levantar pela madrugada e vai ver você orando? Ou o teu filho de repente vai levantar pela madrugada e vai ver uma outra coisa? Será que o teu filho vai levantar de madrugada e vai reclamar dizendo assim: um barulho me acordou, e esse barulho foi das tuas orações ou foi do teu espancamento na tua esposa? Foi na tua gritaria com a tua esposa? O teu filho vai acordar de madrugada porque você é um homem de Deus, um homem que está lendo a Bíblia tão fervorosamente em voz alta que você vai acordar o tadinho lá no quarto? Ou o teu filho acorda porque você chega muitas das vezes atravessado do teu serviço e é tão grosso que os vizinhos lá da esquina escutam a sua gritaria? Pense bem. Pense direitinho. Sabe com quem teu filho vai aprender a ser íntegro ou não? Com você.
vai aparecer uma frase que diz: os filhos aprendem a ser íntegros percebendo a integridade de seus pais. Se eu for um mercenário, um ladrão, o meu filho vai aprender isso. A minha esposa trabalhava num colégio, e o colégio é no pé do morro. Tem outros professores aqui que também sabem dessa realidade. Sabe o que é que os meninos lá querem ser? Gerente de boca de fumo. E quando ela perguntava assim: mas meu filho, por que isso? Ah, meu pai foi. Quero ser. Era isso que importava para eles. Mas você é tão bonzinho de matemática. É isso mesmo, tia, para poder contar bem. Sinceramente falando, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Uma vez perguntaram ao filho de Billy Graham uma coisa muito interessante. Perguntaram para ele: o que chama mais atenção no seu pai? Porque o pai dele foi o grande evangelista de todos os tempos. Eu acho que até hoje não existe ninguém que foi como Billy Graham. E perguntaram a Franklin Graham: o que te chama mais atenção no teu pai? O menino virou e disse: porque o mesmo Billy Graham que vocês conhecem nos palcos é o mesmo que eu conheço em casa. Sinceramente falando, teu filho pode falar isso de você? Será que os meus filhos falam isso de mim? O pastor Vicente que vocês conhecem aí é o mesmo que eu conheço lá em casa? Ou será que quando chego lá em casa eu sou outro? Mantenha a integridade. Um pai, querido, por mais pobre que ele seja, ele tem uma grande riqueza para deixar para o seu filho: integridade. Ele pode não ter dinheiro, mas riqueza maior do que essa ninguém vai dar. Esse pai dá: integridade. Segundo lugar, cultive a amizade entre os filhos. Essa é mais para quem tem mais de um filho. Ok? Quem tem só um filho está liberado dessa. Tá não. Faça ele ter amizade com você. Jó cultivou a amizade entre os seus filhos. Os filhos de Jó eram amigos uns dos outros. Não havia disputa e nem preferências da parte de Jó com seus filhos. Sabe o que acontece? Às vezes nós fazemos os nossos filhos ter rivalidade, porque nós dizemos: tu devia ser igual fulaninho, tu devia ser igual ciclano. Tá vendo como tu é? Tu não é igual teu irmão. Aí você vai dizer: pastor, você está inventando. Não tem nada na Bíblia que fale sobre isso. Então vamos dar uma olhadinha nesse verso que vai aparecer aí. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Ou seja, Jó não dava o dinheiro ou não custeava o banquete só para o primogênito. Jó não dava mais só para um filho. Ele distribuía igualmente para todos. E ainda fazia e ensinava a eles que as irmãs deles precisavam participar. Isso significa unidade entre os filhos. Pense nisso. Você que tem mais de um filho, cultive a amizade dos seus filhos. Porque se o seu filho desde pequeno for amigo da irmãzinha dele, ou for amigo do irmão dele, ele vai ser amigo das pessoas aí fora. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer: olha, lá vai um rapaz muito bom. Ele vai ser educado com pessoas porque ele aprendeu a ser educado com o irmão. Mas sinceramente, sabe como é que você observa o desvio de caráter do teu filho? Quando ele espanca o irmão mais novo dele e você só passa só a mão na cabeça. E às vezes diz assim: perdoa o seu irmãozinho porque ele é assim mesmo. Ele não é assim mesmo não, ele está com caráter deturpado. E você como pai precisa repreender. Tem que ter autoridade, né? E aí passou pela integridade. Se você for íntegro, você tem autoridade, teu filho se cala. Pense comigo. Acabamos de ler que Jó cultivava a amizade entre os filhos.
Era a preocupação de Jó. Jó se preocupava em ter os seus filhos unidos, em manter os seus filhos juntos. Ele se esforçava para ver os seus filhos caminhando lado a lado, em harmonia. Isso pode parecer uma bobagem para você, mas não é não, querido. Porque quando teu filho aprende a ter harmonia com o irmão, ele aprende uma coisa, que nem tudo tem que ser dele. Sabe o que está levando muitos garotos para o tráfico? É porque ele acha que ele é dono do mundo. E sabe de quem é a culpa? Tua. Porque você fez tudo para ele a tempo e a hora. Você deu tudo para ele, tudo o que podia e o que não podia. E aí, o que aconteceu? Ele se desviou. A temática desse segundo ponto é: faça os seus filhos andar em unidade. Isso vai fazer com que você viva melhor na sua casa e passe a lição de pai correta para ele. Em terceiro lugar, zele pela espiritualidade dos seus filhos. E isso é o campo que mais me preocupa hoje. Eu tenho 2 filhos e eu faço questão de sentar com eles e de pregar o evangelho para eles. Eu sei que, por exemplo, o Miguel é criança, e ele vai ser criança mesmo, ele está na idade de ser criança. Mas sempre que eu posso, eu falo para ele: e Jesus? Vai bem? Lembrando a ele que ele tem um pacto com Jesus, que ele fez uma aliança com Jesus. Mas não basta só eu falar, eu tenho que zelar pela espiritualidade dele. Jó zelava constantemente pela espiritualidade de seus filhos. Observe o que a Bíblia diz: terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. Sinceramente, uma pergunta: quanto tempo você não para orar pelo seu filho, pela saúde espiritual dele? Aí tu quer que ele esteja aqui sentado no banco da igreja? Como é que Deus vai honrar se você nem fala com ele sobre o teu filho? Se você não gasta tempo orando para que o teu filho esteja aqui, ou em qualquer outra igreja? Se tem uma das coisas que você pode deixar como ensinamento para o teu filho, é a formação espiritual. Porque se ele tiver formação espiritual, querido, ele vai ter um caráter formado na presença daquele que o criou, Deus. Então zele pela espiritualidade do seu filho. E aí você pode dizer: mas pastor, então não é para mim, estou liberado porque meus filhos estão casados. Jó continuou educando seus filhos por toda a vida. Educou os filhos, santificou os filhos, exortou os filhos, porque quando os filhos voltavam da grande festa, ele purificava os filhos. Ele dizia: olha, vocês podem ter pecado contra Deus nessa festa. Sabe o que nós fazemos hoje? Nossos filhos vão às festas e nós não estamos nem aí. Desde que você não manche o meu nome com o pastor, desde que não apareça lá na Igreja Batista Memorial que você estava na boate, desde que não apareça nenhuma foto sua bebendo cerveja, tá muito bom para mim. Tá bom não, filho, você está protegendo ele e está empurrando ele para o inferno. Não é com a tua reputação que tu tem que se preocupar, é para onde você está empurrando ele por causa da tua reputação. Você sabe que se você fizer uma pesquisa, eu não quero ferir os pastores que podem assistir essa mensagem, mas você sabe que o maior índice de desviados da igreja que estão aí destruindo são filhos de pastores. E é verdade.
É porque tem gente que tem dificuldade de ouvir verdade, de falar verdade. Sabe por quê? Porque nós, às vezes, estamos preocupados com a nossa reputação. Desde que você não manche o meu nome lá na igreja, desde que não apareça nada seu lá na igreja, desde que você não me incomode, pode fazer o que você quiser, inclusive eu te dou o dinheiro. Jó não pensava assim não. Jó não pensava assim não. Pastor, onde você observa isso? Só por causa da atitude de chamar os seus filhos para santificá-los. Aprendemos que não basta dar um teto, comida, roupa, educação e segurança. O pai precisa prioritariamente conduzir os seus filhos nos caminhos da santidade. Sinceramente, você tem tempo, e se você quiser, você pode gastar tempo fazendo seu filho ser espiritual. O pai deve gerar os filhos não apenas biologicamente, mas também espiritualmente. Às vezes nós só geramos biologicamente. Já gerei. Agora ele tem 19 anos, 20 anos. É problema dele, pastor. Não é problema dele, é problema teu, cara. Deus lhe confiou essa missão. Deus lhe confiou essa missão. Só que tem um problema nessa frase que eu falei. O próprio Deus é o pai do teu filho, e ele vai cobrar a você, porque você não fez. É isso que vai acontecer. Você está achando que a responsabilidade do teu filho está lá no mundo? Não é tua. É tua sim. Ore mais por ele. Tem gente aqui, sinceramente falando, já está esgotada de orar pelo filho, de orar pela filha. E essa palavra não é uma palavra de exortação não, é uma palavra de ânimo. Eu estou dizendo para você uma coisa clara aqui: não desista de orar pelo teu filho. Você não gerou ele só biologicamente, você gerou ele espiritualmente. Você é um privilegiado de ter um filho que te ocasiona dificuldades para você orar por ele, porque você aí está cumprindo a sua missão de pai, sendo zeloso espiritualmente como Jó foi. Em quarto e último lugar, tenha o hábito de orar pelos seus filhos. Eu vi um pastor que ele falou uma coisa muito interessante. E ele é um pastor muito conhecido. E o seu filho começou a ter sonhos esquisitos. E ele foi percebendo aquela teima daqueles sonhos, sabe? E um dia ele ficou muito incomodado, porque ele orava, um homem de oração. Eu não tenho dúvida que você ora. Eu não estou aqui questionando que você ora ou que você não ora. Eu estou dizendo para você que você pode focar a sua oração. E se você não focar a sua oração dos seus filhos, aonde Satanás vai tentar te pegar é aí. Porque ele vai dizer: como você está forte, você está orando por você, eu vou pegar quem você não está protegendo espiritualmente. E diz que o garoto se debatendo na cama, o pai chegou ao lado dele e disse: o que houve, filho? Ele falou: eu estou vendo um negócio passar daqui para ali, de lá para cá. Ele abraçou o filho e disse: seu pai está aqui. Coisa que passa para lá e para cá, você não vai voltar mais. O garoto encostou a cabeça no ombro dele e dormiu em paz. Para aquele filho, para aquele pai, de repente foi só uma besteirinha, como para mim e para você. Se abaixar na altura do teu filho e conversar com ele assim, é só uma besteirinha para você, mas para ele tem um grande significado. Aquele filho dormiu em paz e nunca mais viu aquela coisa que passava para lá e para cá, porque o pai dele
tinha o hábito de orar. Jó tinha um hábito de constantemente orar pelos seus filhos. Jó não abria mão de orar por eles, mesmo tendo uma agenda congestionada, porque essa é a nossa desculpa. Pastor, eu acordo 5 da manhã, saio de casa às 6, já chego estressadíssimo no trabalho porque eu pego um ônibus lotado ou pego meu carro e fico 2 horas no engarrafamento. Tenho poucos minutos para almoçar. Saio do meu trabalho às 18 horas. Chego à minha casa às 20 horas, quando não às 21 horas. Esgotado, destruído. E eu só quero tomar um banho, colocar os meus pés no puff e ver o Jornal Nacional. Pronto, achei o tempo para você. Pare de ver Jornal Nacional. Vá orar com o teu filho. Você vai lucrar mais. Garanto a você. Garanto a você. Você vai lucrar mais. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo não está brincando de ser diabo, não. E sabe qual é o papel principal que ele faz em todo esse cenário? É destruir a tua família. Destruir a minha família. Sabe por quê? Porque quando ele chega à porta do nosso lar, ele não vê anjos acampados, porque nós não acreditamos e não oramos por isso. Ele vê guarda a porta aberta, e ele entra e faz arruaça. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que a partir do dia de hoje você vai cumprir a tua missão de pai. E você vai orar constantemente pelo teu filho. E quando Satanás, como disse esse texto, vier rodear a terra, ele vai encontrar 2 anjos de espada desembainhada na tua porta, porque você é um homem de oração, porque você cumpre a sua missão de pai, porque você é um camarada zeloso com os seus filhos, porque você cultiva a amizade entre a sua esposa, os seus filhos e você, porque você cultiva a harmonia espiritual, porque você faz com que a harmonia espiritual esteja na sua casa. Você cumpre a sua missão de pai. Eu te provo que isso funciona. Diz o texto bíblico: de madrugada ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz lá em Jó 1,5: assim o fazia Jó continuamente. Jó não se cansava. Jó fazia isso. Uma pergunta: tu não acha que o teu filho merece o melhor de Deus? E sabe qual é o melhor de Deus para ele? É você estar de joelho dobrado de madrugada orando por ele, sem atingir ninguém. Eu gosto do futebol, e às vezes eu perco 90 minutos na frente de uma TV vendo futebol. Às vezes você não gosta de futebol, você gosta de uma luta, e você fica até 2 da manhã esperando para ver um sujeito lutar e cair em 30 segundos, ou 2 segundos, ou 1 minuto. Verdade ou mentira? É essa disposição que você precisa ter para guardar os teus filhos espiritualmente. Deus não está te pedindo muito não, paizão. Deus está te pedindo só para ser pai. Deus não está te pedindo muito não. Deus está te pedindo só para ser pai. E aí o pastor Assi falou uma coisa muito interessante. Tem gente aqui que não é pai, mas é filho. Você também pode colaborar com o seu pai, orando para que ele se torne um homem de oração. Essa frase é linda e eu não posso deixar de dizê-la. Um filho provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que ele encontre algo de Deus em seu pai. Se ele não encontrar em seu pai algo de Deus, ele nunca vai encontrar um Deus em seu pai. Ele nunca vai ver
Deus como pai, Ele nunca vai ver você como pai, porque Ele não está vendo nada de Deus em você. Eu tenho essa grande preocupação na minha vida. Eu disse aqui, são simples coisas, queridos, que acontecem, que os nossos filhos nos pedem, que às vezes a gente não faz. Um dia desses atrás eu saí com o Miguel e comprei uma camisa com um símbolo de um super-herói e vesti nele, ele ficou todo feliz. Eu nem gosto muito dessas coisas de super-herói, mas aí a outra camisa de um outro super-herói era bonitinha, sabe? Aí eu falei, vou comprar desse aqui para mim. Ele olhou para mim e disse assim: pai, aí você não vai ficar igual a mim. Meu irmão, aquilo flechou o meu coração. E eu rapidamente peguei aquela camisa que eu queria e fui lá e peguei a outra camisa e vesti. Sabe por quê, meu irmão? Não é por causa de uma camisa, não. E nem porque eu sou melhor que você. É porque eu senti o Espírito Santo de Deus me exortando e dizendo: é engraçado, tu quer que ele seja igual a você, mas você não tem coragem de fazer uma coisa que agrade a ele. Fiquei bem de Batman. Tudo se faz por um filho. Porque naquele momento, querido, o que menos importava era a camisa do Batman. Mas eu queria que meu filho visse em mim um homem que o amava, que o respeitava e que estaria com ele em qualquer circunstância, até para vestir uma camisa que eu não gostaria de vestir muito. Deixa eu te fazer uma pergunta, paizão. Fica de pé aí, papai. Eu não sei por que boa parte desse sermão eu não preguei, mas o Espírito foi falando no meu ouvido algumas coisas. Sinceramente falando, será que você não está precisando mudar em alguns aspectos para cativar os teus filhos para mais próximo de você? Para cumprir a tua missão de pai? Será que você não está precisando mudar em alguns aspectos para cumprir a sua missão de pai? E eu queria muito fazer uma oração com você. Pô, pastor, eu sinceramente em algumas horas eu não mantenho a minha integridade, como você falou lá no primeiro ponto. Não é nada terrível não, pastor, mas tem hora que eu não consigo ser tão íntegro. Às vezes eu até faço acepção entre um filho e o outro. Eu digo que um é bom demais e o outro não é nada. E eu falo isso para eles. Eu não tenho zelado espiritualmente, eu não tenho feito orações pelos meus filhos. E por isso eles estão desgarrados. Sinceramente, eu nem tenho o hábito de orar por eles. Eu queria te chamar aqui para a gente mudar essa temática na nossa vida, pai. Eu sou o primeiro a estar aí, porque se uma camisa me incomodou, é porque o Espírito Santo precisava tratar aquilo ali em mim. Às vezes meu filho fala para mim: vamos jogar bola. Peraí, eu vi uma mensagem no outro dia que o pai: estou preparando o sermão, não dá para te dar atenção agora. Ah, querido, que erro. Prepara o sermão daqui a pouco, dá atenção aí. Eu queria te chamar aqui na frente, pai, para a gente orar junto, para quebrar algumas coisas que nós temos tido atitude errada como pais. E agora não importa se os teus filhos já estão criados e casados, não, porque agora é fácil você ficar aí parado porque o teu filho está criado e casado. Mas se você errou com ele, você pode retratar, porque ele está criado e casado, mas não está morto. Essa é a verdade, meu irmão. Pode chegar mais para frente aqui, por favor. Ele está criado e casado, mas ele não está morto. Então você pode mudar. Você pode dizer: ó, seu pai errou com você, mas eu não quero que você erre com os meus netos. Então eu vim aqui para dizer para você: olha, eu errei nisso, não faça isso. Eu errei naquilo, não faça.
Sabe uma coisa que o pai comete como erro? Falta de tempo. Nós trabalhamos muito, porque nós somos os provedores do lar. Mas se você pudesse olhar para sua esposa e perguntar para ela o que ela mais queria de você, não é o seu dinheiro, e nem o seu poder aquisitivo, e muito menos o seu status. O que a sua esposa quer de você é que você dê atenção a ela e aos seus filhos. O que a minha esposa quer de mim é que eu dê atenção a ela e aos meus filhos. Ela não está se importando muito se eu tenho dinheiro no bolso, não. Eu sei que o dinheiro é necessário, e eu sei que você às vezes fica com falta de tempo porque você está buscando o dinheiro, o recurso financeiro. Mas querido, entre todas essas coisas, dê atenção aos teus filhos, porque senão você verá um dia eles chorando no canto, ou um dia você nem verá, mas todos vão ovacionar você no caixão, dizendo: foi um belo pastor, foi um grande líder, foi isso, foi aquilo. E o teu filho vai estar lá no canto dizendo: ele foi tudo isso, menos bom pai. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos, ó Deus, de recebermos a responsabilidade espiritual de ser melhor como pai. Isso é nós homens, ó Deus, precisamos desta autoridade do Senhor, de vivermos no Senhor uma vida cumprindo a nossa missão de pai. Nós estamos, ó Deus, delegando para as nossas esposas a missão que é nossa. Eu gostaria muito, Senhor, que nessa noite o Senhor começasse a ministrar ao nosso coração, a nossa mente, para cumprirmos a nossa missão que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, fala com esses pais que estão aqui comigo, para que nós venhamos a mudar aonde nós erramos, e que venhamos ensinar os nossos filhos para que eles não pratiquem no futuro o erro que nós estamos praticando hoje com eles. Não permita que venhamos a reproduzir erros na integridade. Não venhamos produzir erros na falta de zelo, no cuidado espiritual. Os nossos filhos, ó Pai, eles olham para nós e querem ver mais do Senhor. E é por isso, ó Pai, que nós te pedimos agora: derrama sobre nós a tua unção, o teu óleo fresco sobre a nossa cabeça, para que vivamos, ó Deus, a paternidade de forma significativa. Ó Pai, em nome de Jesus, que nesse mês da família venhamos aprender muito mais do Senhor. Fala conosco, porque nós carecemos ouvir dos teus ensinamentos. E nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, fique firme nessa visão. Eu não preguei porque eu faço isso com perfeição, não. Mas aqui nós somos feridos ensinando a feridos, querendo ser curados, porque quem nos cura é Deus. É Deus que nos ensina. Eu não sou perfeito, eu sou apenas um pecador que erro como pai também. Mas eu não poderia deixar de passar para você aquilo que Deus nos confiou. Vamos adorar a Deus, e depois da adoração a gente senta um pouquinho. Aleluia.